Quero começar essa palavra primeiro. Davi, põe por favor a imagem que eu te pedi. Você fala assim, Laire, o que é isso? A Bíblia fala que você deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar para mais tarde ela não desviar dele, né? E tem uma mãe no departamento infantil que toda semana ela faz questão de preparar as lições que as tias do Ministério Infantil mandam. E ela pôs as filhas para assistir as ministrações de Esther. E as filhas viraram, uma de 8 e outra de 4. Mamãe, eu quero representar em desenho o que eu assisti. Tá aí, representou a história de Esther. Tem a outra imagem da de 4 anos. E essa daí é da de 4 anos, representando a rainha Esther e o rei. Queridos, pode acender a luz. Por que você está mostrando isso, Larissa? Eu estou mostrando para você, pai, para você, mãe, que está aqui, que está nos assistindo, o seguinte. A semente, quando ela é lançada, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Uns vão plantar, outros vão regar e outros vão colher. Não é em vão. As tias do departamento infantil, eu tenho acompanhado, porque eu faço parte dos grupos, e elas estão de parabéns. Parabéns para a coordenadora, que é a Ruth. Toda semana essas crianças estão recebendo aula no departamento infantil, estão sendo impactadas. Gente, não é a quarentena que impede. E a mãe dessas duas crianças falou assim, me ligou e falou, pastora, toda quinta-feira, é uma ordem aqui em casa, nós temos um culto doméstico de 1 hora. Pode acontecer o que for, eu não abro mão do meu culto. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando você ensina que você planta a semente, você vai colher. Quando, eu não sei, eu só sei que a colheita, ela acontece. O nosso Deus é um Deus de colheita. Ele nos ensinou a plantar, nos ensinou a regar e nos ensinou a colher. Então, plante. Você não pode estar vendo. O que uma criança de 4 anos, você vai falar assim, o que ela vai falar? Quando você vê um desenho desse, ela entendeu alguma coisa. E com certeza o que ela entendeu, ela colocou no papel. Que criança, o pessoal da psicologia, a pastora Zaldin fala, sabe disso, né? O desenho fala muito mais do que uma escrita, do que uma fala em criança. Por isso, quando você vai no psicólogo, quando você é criança, eles mandam as crianças desenhar. Então, pais que estão nos assistindo, que estão aqui, invista nos teus filhos. Pare de reclamar e invista neles. Porque o fruto vai ser certo. Certo? Bora para a nossa última aula de hoje. Introdução, vamos lembrar um pouco da aula passada. Diz o seguinte, Deus permite que a quietude das nossas vidas seja abalada para nos promover. Lembra disso? Foi isso que Deus fez com Esther e com o rei. Estava tudo muito quieto e o Senhor permitiu acontecer algo com os judeus para que abalasse as estruturas e para que eles orassem, para que eles buscassem a face de Deus. Ore a Deus, pedindo que Ele coloque ao seu redor pessoas que te amem sinceramente, tanto na alegria quanto na tristeza. Essas pessoas que Deus coloca do seu lado são para instruir você e te levar a um patamar maior de quem Deus é. Você precisa de amigos que estão com você na alegria, mas você também precisa de amigos que estejam com você na tristeza. Ludmila Feber canta uma música, Amigo se faz em tempos de paz. Mas é na angústia que se prova o seu amor. E é verdade. Amigo para alegria a gente tem o tempo inteiro, mas amigo para tristeza que o negócio tem hora que você não acha. Então, ore para que Deus ponha pessoas certas no seu caminho. Cedo ou tarde o propósito se revelará. E devemos nos posicionar de maneira que Deus seja glorificado e as pessoas sejam edificadas. Quando estamos no propósito de Deus, você vai ver isso hoje de novo. Ele é glorificado e as pessoas que estão ao nosso redor, elas são abençoadas. Eu falo muito isso. Eu citei já aqui nessa ministração também, desses dias, sobre quando você está no propósito de Deus. Tem hora que você fala assim, Deus fala comigo e eu tenho que fazer. E quando Deus permanece em silêncio, Ele está fazendo o que tem que ser feito. E se Deus não falou com você, permaneça onde você está. Não se mova. Não se mova, permaneça fixo. Que Deus está trabalhando aonde você está. Então, permaneça nisso. Pessoas, quando você obedece à voz de Deus, são edificadas através da sua vida. O próprio Deus se encarregou de cuidar de Amã.
nos mostrando que não precisamos lutar contra pessoas, mas contra demônios que as influenciam. Lembra que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Se você for lutar contra a pessoa, você vai perder muitas vezes. Porque o que está nela, o espírito mau que está nela, você tem que lutar contra ele. É contra ele, é no jejum e na oração. Jejum e oração transforma todos os ambientes. Você vai ver isso hoje também, que jejum e oração muda a história. Foi isso que aconteceu. Quem leu Esther 8 e 9? Ninguém leu Esther 8 e 9? Não, você, Cris, pastor Oswaldinho, pastor Zé Eteira, não vale, nem Débora e nem Elô. Vocês tudo lêem a Bíblia todo dia, amém? Aleluia. Eu quero saber o restante da igreja. Vocês vão levar -1 na nota no final do mês, viu? Não vai ganhar diploma nem certificado, quem não leu. A irmã Ana me abraçou e falou assim: pastora, eu já li a Bíblia toda só esse ano de capa a capa, estou começando a segunda vez. Aleluia. Você já parou para imaginar isso? Ela está lendo, é a segunda vez só esse ano. Tem gente que não saiu do Gênesis ainda. Vamos criar jeito, hein, igreja? Lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Lembra da musiquinha da escola dominical? Se você não leu, eu vou resumir, mas você vai ter que ler hoje à noite, senão Deus não vai deixar você dormir. Hoje eu oro para que Deus incomode você a tal ponto que você não durma, até você não ler sua Bíblia. Que Ele tira o teu sono. Capítulo 8 diz o seguinte: que o decreto do rei em favor dos judeus. O que acontece? Esther conta para o rei o que está acontecendo. Então Esther vira agora para o rei e fala: olha, existe um decreto. E na Bíblia vai narrando que se o anel do rei sela aquele decreto, tem uma assinatura do rei, não pode mudar o decreto. Ele vai ter que acontecer. Então Esther vira e fala assim: viu, rei, eu preciso que você faça alguma coisa, porque é o seguinte, existe um decreto. Por mais que o senhor matou Amã, por mais que o senhor fez o que fez, mas existe um decreto que o Senhor assinou, porque se você ler o livro de Esther, você vai ver que ele tira o anel e entrega para a mãe e fala assim: o que você escrever e o que tiver escrito, põe o meu anel como selo. Naquela época o anel era algo muito importante. Então ele tira o anel e fala: olha, põe lá como selo. Então Esther fala assim: olha, se for do teu agrado, por favor, mude esse decreto. Mude, nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa. Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. E ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do Agagita, Emadata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Ela chora pedindo para ele mudar o decreto. Então ele tira o anel e fala para ela: escreve um novo decreto. Então Mardoqueu chama o escritor lá, o cara que vai escrever, e fala: olha, escreve isso, isso e isso. Qual que é o decreto? Que no dia 13, todos os judeus poderiam se defender. Eles tinham o dever de se defender. Então eles começam a se defender no dia 13. E os judeus vencem isso. Mardoqueu, que entra no palácio vestido de pano de saco, sai do palácio com vestes reais. Sai do palácio vestindo vestes reais. Então Esther o coloca como administrador dos bens de Amã. E o decreto é revogado. E aí é instituída a festa do Purim. Que eles falam que nessa festa, já é o capítulo 9, que nessa festa
Tem que ser celebrado e tem que dar comida, tem que ter alegria, é festejar. E várias pessoas se converteram ao judaísmo. Se tornou judeu. Depois de tudo isso que aconteceu. Eu aprendo algumas verdades com isso. Quando entendemos o plano de Deus e o seu tempo. Após a morte de Amã, Mardoqueu foi chamado na presença do rei. E finalmente Esther revelou quem ele era e qual a ligação que havia entre eles. Se você lembrar do que eu falei na aula passada, eu falo que Esther soube a hora de falar. Esther só revela para o rei Assuero quem era Mardoqueu, depois de tudo conquistado. Depois de tudo feito. Agora eu vou dizer para você, olha, ele era meu primo. Ele é meu primo. Ele é a pessoa que me ensinou. Aí ela começa a dizer as ligações. Existe tempo e propósito. Salomão, ele escreve isso em Eclesiastes. Existe tempo para todas as coisas. E esse tempo, esse feeling de entender qual é o tempo, nós só vamos entender quando nós estivermos diante de Deus. Se Esther fosse ansiosa, sanguínea, hemorrágica, eu tenho certeza que Esther já tinha contado quem era Mardoqueu, mas ela ficou calada. Ela simplesmente esperou a hora certa para seguir com o propósito. Quando as duas coisas se unem, ninguém segura. A Coca-Cola, há uns anos atrás, na festa do Boi Bumbá, lá em Manaus, você sabe que a Coca-Cola é vermelha. E o Boi Bumbá tem o caprichoso e o garantido. Então tem o azul e o vermelho. Quem é do azul não comprava a Coca-Cola na época, nenhum momento. Porque quem é caprichoso e quem é garantido é garantido. Isso é regra lá. Então a Coca-Cola falou assim, viu, eu preciso começar a vender. Eu preciso fazer isso. O que ela me faz? Só naquela área do Manaus, aquele povo de lá, que você vai encontrar a Coca-Cola da lata azul. Ela viu o tempo e ela cumpriu o propósito que ela tinha. Ela queria vender a Coca. Então eu vou fazer uma lata azul, porque eu atinjo os dois públicos. O que eu quero dizer com isso? Quando você entende o tempo e o propósito, você atinge o público que Deus tem para você. Saiba o tempo e o propósito. Não adianta ter o propósito e não estar no tempo. Lembro quando Deus falou para mim em 2013 que eu ia embora para as nações. Eu já sabia disso há anos. Aí eu comecei a briga. Deus, qual será o tempo? Porque o tempo era concurso, e mais concurso, e mais concurso. Já falei isso diversas vezes aqui. E chegou o tempo. Em outubro de 2014, ele falou assim, agora chegou o tempo. Uma crise de apendicite virou uma cirurgia que virou Cefenai na minha vida. E glória a Deus. O tempo cumpriu, sabe por quê? Eu estava no tempo certo. Para o propósito do casamento se cumprir. Foi no Cefenai, numa conversa aleatória de FaceTime, que eu conheço o Fernando. No final de um culto aqui, 6 horas da tarde. Não, no início de um culto. Ele estava bem ali naquela porta. Só vejo o celular voando na mão do Fernando e eu, oi, tudo bem? Você é o Fernando? Então eu sou a Larissa. Eu estava no tempo certo para o propósito de Deus se cumprir na minha vida. E hoje eu estou aqui. Quando o tempo e o propósito se unem, tudo flui da melhor forma. Esteja no tempo certo e no propósito. Em seguida, toda a autoridade que Amã tinha naquele lugar foi repassado para Mardoqueu. O homem era um homem de extrema autoridade no palácio. Mas porque Esther soube falar no tempo certo, na hora certa. E aí vai uma dica para você, mulher. Uma mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia, que sabe falar na hora certa, que sabe fazer tudo na hora certa, ela edifica o local que ela está. E ela cumpre o propósito. A sabedoria de Esther faz com que o tio seja honrado. O homem que estava vestido de pano de saco, agora ele estava vestindo vestes reais. Porque a sabedoria de Esther. O tempo é um grande servo de Deus. Se soubermos nos sujeitarmos ao tempo de Deus, viveremos grandes maravilhas e grandes e maravilhosas experiências em nossas vidas.
se sujeitarmos ao tempo de Deus. Por isso que Salomão, ele é muito incisivo em dizer, há tempo para tudo. No final da rua da minha casa, quem já foi lá sabe, tem vários lotes vazios. E aí deu na telha dos vizinhos mais do fundo de plantar. Porque a gente não tem nada para fazer, então vamos plantar. Pastor Zé, se o senhor quiser ir lá também, se o senhor ama plantar, está convidado. Aí nós chamamos um senhor para arar a terra, porque é uma terra que já está há muitos anos sem se mexer. Eu achei interessante quando ele virou para a Lúcia, que é a nossa vizinha que está organizando tudo, falou assim, Lúcia, eu cobro tanto, mas agora é o seguinte, nós precisamos de um tempo favorável. Aí ela falou, como assim? Precisa chover para a terra molhar, para eu vir arar a terra. Quem mexe com plantação aqui, é Dinei, não é, pastor do tomate? Ele vai saber explicar isso melhor do que eu. Eu tenho que esperar agora a chuva, o tempo de Deus, para que a terra seja mexida, para que eu possa plantar e ter frutos. O tempo é a melhor escola para a minha vida e para a sua vida. Ele é o maior servo de Deus, porque é no tempo que nós aprendemos a confiar em Deus. Ele tem tudo em suas mãos. Quando vai chover, há previsões, mas ainda não temos certeza da chuva. Sabemos que vai chover. Deus está trabalhando no tempo. Ele te trouxe aqui essa noite para dizer para você assim, aquietai-vos. Eu tenho o tempo nas minhas mãos. E no tempo certo, a chuva seródia vai cair. Eu mando no tempo. Aquietai-vos. Foi isso que ele fez com Esther. Aquieta, Esther. Eu vou revogar tudo isso. Eu só quero que você me busque mais, que você ore mais. Você que está assistindo essa noite, eu quero dizer algo para você. Aquietai-vos. Saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele cuida. O tempo é o maior servo para nos ensinar. O poder do clamor diante do rei. Embora estivesse vivendo um grande momento, o plano principal era o decreto de morte que fosse revogado. O poder de um clamor diante de Deus, o poder do clamor para que Deus mude uma situação, faz algo sobrenatural. Quando eu e você nos curvamos diante de Deus e pedimos para que Ele mude todas as coisas, Ele vai mudar. O clamor muda toda a situação. Quando o rei ouve a súplica de Esther, o rei foi favorável ao seu pedido e emitiu um decreto que foi enviado em todas as províncias, com o objetivo de anular o decreto de morte. Quando o rei ouve o clamor, na hora certa, no momento certo, Esther, ele ouve o clamor de Esther, a súplica, ele fala, peraí, eu preciso revogar esse decreto de morte. Eu preciso fazer algo por ela. Ela me buscou, ela pediu permissão para entrar diante de mim. Então, peraí, eu vou mudar isso. Quem na Bíblia que você vê isso? Tem um rei que tinha uma sentença de morte contra ele. Alguém sabe quem era esse rei? Deus manda um profeta, a mãe lá. Tinha uma sentença de morte. E ele, desesperado, ele olha e fala, Deus, eu preciso que o Senhor faça algo. Ezequias, gente. Deus acrescenta 15 anos na vida de Ezequias pelo clamor dele. Por isso que o profeta Jeremias, eu volto a dizer o que eu disse a aula passada. Só quem tem algo no coração pode clamar ao Senhor. O clamor muda. Quando eu e você nos unimos em clamor, em súplica, em oração, Deus muda a situação. Nós vivemos isso. Há 2 semanas atrás, quase, a nossa igreja lá em Goiânia, os meus pais. Meu tio estava na UTI, entubado, o negócio tudo dando errado, né? E vai, entuba daqui, e está difícil, o pulmão está comprometido. E Deus mudou a situação. Meu tio hoje está ótimo. Domingo vai ser o culto de gratidão ao Senhor pela vida dele. Meu primo está na UTI ainda, mas estava com 100% do pulmão tomado com Covid. E está lá, gente, vamos orar que o Senhor vai fazer.
Filemão está conseguindo, devagarzinho o negócio está indo. Deus é o Deus que faz. Qual é o tempo? Nós não sabemos. Minha Bíblia fala assim, o tempo do Senhor vai chegar. Eu conheço um Deus que muda estratégias. Quando há um clamor e quando Ele vê um coração sincero, o Senhor não rejeita um coração sincero. Pelo contrário, há um coração quebrantado e contrito. Ele derrama o seu favor, Ele determina planos de paz. Quando o seu coração se curva diante da doce presença de Deus, Ele muda a situação que há na sua vida. O Senhor permite algumas situações na minha vida e na sua vida para nos ensinar a clamar a Ele. Mas vale um dia no sendo querer do Senhor do que toda uma vida sem jamais conhecer Ele. Clame ao Senhor essa noite. O rei ouve Esther e agora ele muda. Ele fala assim, olha, era para ser morte, mas aonde havia morte, agora eu declaro vida. Então aonde era para ter morte, Esther declara que vai ser vida. E vocês agora vão lutar, e vocês vão vencer, porque eu vou à frente de vocês. É mais ou menos isso que Deus está dizendo para mim e para você. Deixa com que eu vá à sua frente, e com que eu mude todas as situações. Na Bíblia nós temos outros exemplos de pessoas que clamaram ao Senhor. Neemias, quando ele foi reconstruir a cidade. Antes de Neemias fazer qualquer atitude, Neemias ora, chora, clama e pede estratégia. A Bíblia é recheada de pessoas que clamaram ao Senhor e diz, Deus, muda esses decretos de morte. A minha família está morrendo, Senhor. E agora eu não posso, só o Senhor pode, porque a Bíblia fala que só o Senhor pode mudar isso. É só o Espírito Santo que entra no seu coração e no meu coração. É o Espírito Santo que passeia no meio da igreja para mudar os corações. Tem pregador que fala assim, Jesus desceu do trono, querido, ele está lá sentado, lindo e maravilhoso. Porque a hora que ele descer, ele vai descer com algo certo. Mas é o Espírito Santo que Ele manda descer e sondar o meu coração e o teu coração para mudar as situações. Mas Ele quer sondar a nossa terra. Ele quer mudar os decretos que Satanás colocou de morte na sua vida. Se Satanás colocou na sua vida decreto de morte, eu quero dizer algo para você hoje com a autoridade de Deus. Ele tem planos de paz, planos de vida. Ele tem planos de paz para a minha vida e para a sua vida. Ele é o Deus que tem planos de paz para a sua casa, para mudar a sua história, o seu destino. O nosso Deus, Ele é o mais interessado em ver a sua casa alegre. Ele é o mais interessado em ver a sua família restaurada. Ele é o mais interessado de ver você clamando a Ele. É no secreto que nós o conhecemos. Foi no secreto que Esther buscou as melhores estratégias. Foi no secreto que Esther se direcionou. Foi no secreto que ela falou, agora está na hora. Eu não tenho horário com o rei, mas eu tenho agora a autoridade que vem de Deus para eu adentrar até o rei. E ela só passa na porta e o rei estende o cetro para ela. Deus quer que você se mova. Não adianta clamar e não se mover. Se mova. Se mova diante de Deus. Se mova na oração. Mova. Saia do seu comodismo. Eu disse isso na aula passada. O desafio nosso agora é sair do comodismo que nós estamos. Precisamos nos mover. A humildade sempre será o melhor caminho. Mardoqueu, que antes vestia pano de sacos e cinza, sai da presença do rei, vestido de vestes reais. Gente, porque aos humildes o Senhor concede o seu favor, mas ao soberbo Ele retém. Seja humilde. O maior exemplo de humildade nós temos na Bíblia. Mesmo sendo Deus, se humilhou. O pastor Oswaldinho pregou sobre isso domingo. Ele falou sobre quando Jesus lava os pés dos discípulos. Ele se humilha. Quando ele fala da toalha. Se humilha. Você precisa se humilhar diante do Senhor. Larissa, mas eu vou me humilhar diante das pessoas, querido.
Deixe com que Deus te exalte. Tem hora que você pode baixar sua cabeça e dizer, beleza, pode bater, bate no lombo. Sem dó, pode descer o rei. Quem me exalta é o Senhor. É Ele que me eleva. É Ele que muda. Não importa como você se apresenta. Importa como o Senhor vai te levantar. Mas diante do Senhor, se humilhe diante dEle. Nós estamos precisando nos humilhar diante de Deus. Humilhar-vos na presença de Deus. É na presença dEle que eu tenho que me humilhar. Queridos, Deus muda estações quando nós nos humilhamos diante dEle. Deus quer mudar suas vestes. A humildade antecede a honra, disse o sábio em Provérbios 15:36. Ninguém é honrado sem antes ser humilde. Seja humilde. Não queira chegar ocupando lugar de destaque. Porque quanto mais alto você quer entrar, mais rápido é seu tombo. Galgue os lugares que Deus tem para você. Vai devagar. Meu pai brinca, vai no passo da Coan. Devagar. Manso e suave. Porque quem te eleva é Deus. Eu não conheço ninguém que não se humilhou diante de Deus, que não foi exaltado diante dele. Nosso Deus é um Deus de honra, queridos. O Senhor vai te honrar onde você estiver. Pare de querer se auto-honrar. Quem te honra é Deus e quem te eleva é Deus. No tempo certo, na hora certa. Deus faz todas as coisas. Quanto a mim, quanto a você, cabe-nos a humilharmos diante dEle. Diante da potente mão do Senhor. Porque Ele é o Deus que faz todas as coisas. Se nós não soubermos nos humilharmos diante de Deus, jamais seremos exaltados por Ele. Porque eu faço, eu aconteço, porque eu sou. Você não é nada. Você não é nada. Quem é Deus? Esse tempo atrás eu assistindo um pastor. E ele teve a infelicidade de dizer o seguinte: desconstruir é com você, mas construir é comigo. Caráter quem constrói sou eu e você. Na hora eu falei, mas como assim? É você que constrói caráter nas pessoas? Não sou eu que construo o caráter em ninguém. Quem constrói qualquer coisa nas pessoas é o Espírito Santo de Deus. E quem desconstrói também é o Espírito Santo de Deus. Esse pastor falou com tanta soberba. Porque eu vou construir em vocês um caráter. Porque é comigo construção. Não. Não é com ele, não é comigo, é com Deus. A simplicidade e a humildade é o maior caminho que nos faz chegar até Deus. Aprenda com os antigos. Olha para os pastores mais antigos para você ver. Eles não precisam de muita coisa. Eles precisam só de ovelhas para eles abraçarem e derramar amor. São humildes. Mas quando abrem a boca, há uma gama de sabedoria. E uma gama de palavra de honra de Deus. Gilberto Araújo, em uma das nossas conversas, acho que foi na última, pastor, que o senhor levou ele, né? No hotel. Aí ele chegou, no outro dia pela manhã, eu tive um papo com o seu pastor. Falei, que bom, Gil. Aí ele falou assim, o seu pastor, eu passaria horas ouvindo ele. Porque primeiro ele é um ancião, pela idade. E segundo, ele tem sabedoria no falar. Eu falei, mas Gil, e o jovem? Ele falou assim, Larissa, eu prefiro ouvir um ancião, um homem de Deus, do que ficar ouvindo muitas vezes a futilidade de uma juventude que não quer Deus. Isso me marcou.
Porque muitas vezes nós perdemos o nosso tempo com tanta futilidade e não buscamos diante de Deus. E o Gil nos ensina muito a honrar os anciões, os mais velhos. Seja humilde, aprenda com eles. A humildade é o melhor caminho. O clamor que muda a história. Devemos clamar a Deus e buscar força nele para lutar e vencer. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, não pare de lutar. Profetiza e vai, porque o escape, o descanso é a cura, a recompensa vem. Ludmila Ferber de novo. Eu lembro dessa música, em uma certa situação na nossa igreja, numa quarta-feira, quando um grande pastor se desligou da nossa igreja. E ele era o braço direito do pastor Salmo. E no final do pastor Salmo lendo a carta, o ministério de louvor entrou e falou assim: é tempo de nós lutarmos, porque em tempo de guerra, nunca pare de lutar. E nós continuamos a lutar. Estamos lá, comemoramos 20 anos de Catedral da Família. Por que você está falando isso hoje, Larissa? Porque a gente aprende uma coisa. Quando nós sabemos lutar, gente, Deus nos ensina as melhores estratégias. Nosso pastor, o pastor Zé Roberto, nos ensina sobre luta. São 8 anos de Deus nos ensinando sobre luta. E nós lutamos e estamos vencendo. E Ele vai à frente nos ensinando. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, lute, profetize. Esther nos ensinou isso. Neemias nos ensinou isso. Ruth nos ensinou isso. Neemias reconstruindo o muro. De um lado ele trabalhava e do outro estava a espada lá, ó. Esther nos ensinou a lutar em oração. Ruth nos ensinou a lutar onde? Em oração também. Se humilhando, colhendo das espigas que caíam do cesto dos outros. Busque força. Em tempos de guerra, não para de lutar não, queridos. Nós estamos em tempo de guerra em nossa nação. Intercessores, levanta e vamos orar. É tempo de guerra. Há uma profecia para o mês de setembro. Eu ainda não descobri toda ela, mas dizem que há uma profecia. E eu já preguei sobre isso há um tempo atrás aqui. Deus vai fazer algo em setembro na nossa nação. Precisamos lutar em oração. Lute. O Senhor vai continuar nos livrando e protegendo e dando livramento ao seu povo. Não podemos nos acostumar com decretos de morte, de derrota, de miséria que está sobre as nossas vidas. Volto a falar de Ezequias. Havia um decreto de morte para ele. Mas ele falou: Deus, espera aí, muda a minha história. Muda esse negócio, Deus. E só o Senhor pode mudar. E Deus muda a história. Deus muda tempo e estações. Deus muda toda a nossa história quando nós nos curvamos diante dEle. Todo decreto de fracasso que Satanás jogou, Deus muda. Deus é um Deus que transforma todas as coisas. Deus quer mudar os decretos que Satanás jogou na sua vida. Como Ele mudou o decreto de morte no povo judeu, Ele quer mudar os decretos da sua vida. Daza, meu querido. Deus quer mudar os decretos que o inimigo colocou em você. Decretos de pessoas que olham e falam: você não vai conseguir. Você é empresário, que tem gente torcendo contra você e dizendo assim: agora você quebra. Eu quero dizer algo para você: você não vai quebrar não. Fica firme aí. Quem te prometeu não é fiel? Aquietai-vos e sabei-vos que Ele é Deus. Deus está cuidando da sua empresa. Chefe de família, se alguém olhou para você e está dizendo assim: agora termina, agora esse casamento vai para o fundo, agora esse filho que está no mundo vai desandar totalmente, eu
quero dizer para você, chefe de família, esse decreto que as pessoas colocaram de morte sobre você, Deus diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia se alegre no Senhor. É tempo de se alegrar nele. Ele é o Deus que muda o tempo e estação. Ele está mudando a sua história. O clamor muda todas as situações. Ah, Larissa, você não sabe o que eu estou passando. Não me interessa saber o que você está passando, me interessa saber o que Deus vai fazer com você daqui para frente. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O tempo e o propósito caminhando junto, nós conseguimos de Deus aquilo que Ele tem. Pode ser que nesse momento da caminhada você olhe e fala: eu estou sozinha. Ao longo da sua vida e da sua caminhada, Deus levantará pessoas para te ajudar. Sozinho você não vai conseguir desenvolver o propósito de Deus, ou coisas relevantes que Ele tem para você. Todas as vezes que as pessoas olhavam para essa igreja e falavam assim: agora o pastor Zé fica sozinho, Deus levanta mais um. E não é mais um só. Deus levanta pastores para caminhar junto com Ele, porque nós acreditamos no propósito que Deus colocou na vida dele. Por isso nós estamos aqui. E Ele sabe disso. O povo curte comigo que eu falo que ele é o anjo da igreja, porque a Assembleia de Deus me ensinou a falar isso, mas ele é o anjo da igreja, mano. E está acabado. Por isso que eu estou junto, porque eu acredito no que Deus vai fazer na vida dele. Ele sozinho ele não ia conseguir atingir o que Deus tem. Mas Ele coloca pessoas para segurar os braços dele e fortalecer. E aí você fala: e comigo, Larissa, da mesma forma. Pessoas para caminhar ao seu lado. Quando você pensar em desistir, Ele vai dizer: desiste não. Não temas. Vem cá. Sabe com quem Deus fez isso? Com Pedro. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele olha para a tempestade. E ele fala: eu vou afogar. Não vai dar certo. O negócio vai desandar. Jesus vira para ele e fala assim: ah, homem, você é de pequena fé. Mas é o seguinte, você duvidou. Mas quando você está pronto para desistir, eu te pego pela sua mão e te sustento e te levanto e te tiro disso. Ele fez isso com Davi. Ele tirou Davi de trás das malhadas. Ele faz isso com a sua família. Ele levanta pessoas para andar com você, para te sustentar em tempos que você pensa que você não vai dar conta. Ele fez isso com a minha família. E Ele não mudou. Porque Ele é o Deus que liga pessoas para um propósito que só Ele pode fazer. O propósito de Deus para as nossas vidas se cumpre visando a edificação do próximo. Pois a expectativa das pessoas ao nosso respeito é que sempre sejamos bênção para elas. Aí você me pergunta: Lari, como eu posso ser bênção para as pessoas no caos da minha vida? Sabe como? Deixando Deus te usar no propósito que Ele tem para você. Deixe Deus te usar, querido. Mas eu não tenho força, querido. Você não precisa de força, porque a sua força vem do Senhor. É dele. Quanto a você, deixa Ele te usar. Tem pessoas do seu lado com expectativas, porque elas querem ser impactadas por sua vida, pela sua história. Morreu-se um grande homem de Deus em Goiânia essa semana, pastor Antônio Jesus Dias. Joga no Google. Ele é constituinte. Ele ajudou a escrever a Constituição de 1988. Joga no Google que você vai saber quem é o pastor Antônio Jesus Dias. Eu tive a honra de o conhecer. E ele, por onde você passa, você ouve dizendo o legado que aquele homem deixou.
Pessoas andavam do lado do pastor Antônio Jesus Dias porque tinha expectativa do que ele poderia distribuir, do que ele tinha para jorrar. Mês que vem, já vou dar um spoiler do que nós vamos falar sobre ser discipulador. Querido, você tem que crer que você, mesmo do jeito que você está, você vai criar discípulos. E você vai ser um discipulador por onde você passar. Há expectativas de pessoas ao seu respeito. E essas pessoas estão esperando que você, porque a criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. E você é filho, como Esther foi. Pessoas querem ser edificadas por você. Em tempos em que nós acostumamos com a vida que estamos, eu quero dizer para você, não acostume com ela. Não afrouxe as cordas. Não afrouxe a oração. Porque em tempos de paz, nas nossas vidas, devemos ainda permanecer vigilantes. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Em tempos de calmaria, não afrouxe a sua guarda. Em tempos que você pensa que está tudo calmo, não é hora de abaixar a guarda. É hora de permanecer com as suas espadas posicionadas. Família que está aqui essa noite, se está indo tudo bem na tua casa, não abaixe a guarda. Ore ao Senhor. Igreja, não abaixe a sua guarda. Continue orando pelos seus pastores. Continue orando pelos seus líderes. Continue se consagrando. Continue buscando a mim. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite com Esther é: entenda os tempos e as estações que vocês estão. Não mude. Não deixe com que sua guarda seja baixada. Em tempos que estamos, precisamos ser vigilantes. Você quer o favor do rei? Clame ao Senhor. Você quer viver as promessas do Senhor? Viva o propósito dele primeiro para a sua vida. Há um propósito de Deus para a sua casa. Você pode estar imaginando que ele se perdeu, mas ele não se perdeu. Fique de pé. Quero terminar o livro de Esther falando para você o seguinte: dos seus inimigos, deixe que Deus cuide deles. Dos seus medos, entregue na mão do Senhor. E do teu chamado, faça dele o cumprimento da promessa de Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver a herança que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a tua palavra. Não busca o Senhor só quando os negócios estão indo ruim. Mas entenda que a sua luta nunca será contra carne e sangue, mas será contra os principados que te rodeiam. Seja a resposta para uma criação que aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, como é bom vivermos a tua promessa. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom confiar em ti, Senhor. Como é bom saber que o Senhor está cuidando de nós. Ensina-nos, ó Deus, a ouvir teu coração, a sentir o teu respirar, a atrair o teu fôlego com a nossa fé. Nesse dia que o nosso coração se curve ao Senhor, que possamos entender os tempos e as estações. Que como pais, podemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para jamais ele desviar dele.
como filhos, nós queremos sempre estar dispostos a te ouvir. E como igreja, nós queremos fazer o que o profeta Jeremias disse: clamar ao Senhor, porque sabemos que o Senhor terá a resposta certa, que o Senhor tem os anúncios perfeitos. O Senhor é bom em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz a nós. Nessa noite nós queremos dizer: estenda a nós o teu cetro de justiça, que possamos encontrar o teu favor, mesmo nos tempos em que achamos que não estamos te ouvindo, mas nós sabemos que o Senhor está falando conosco. Tu és um bom Pai. Nós te exaltamos, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus.